Olá, eu sou Graça Lopes. Gente, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu fiz uma mesa posta, né, para a Páscoa, e eu acho que nada é mais assim, sabe, propício para esse tempo, para essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que é literalmente fazer na Páscoa o que Deus mandou o seu povo fazer na mesa posta. Eu vou ler para você 2 versículos que está em Êxodo, capítulo 12, que diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que culto é esse, aí ele diz: ensinareis, é o sacrifício da Páscoa que o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias. Então, a Páscoa, ela tem uma mensagem de livramento. Quando você já sabe, depois você lê o capítulo 12, para a gente não se estender muito, você vai ver o Senhor instituindo a primeira Páscoa, e o Senhor falou para Moisés, dando a Moisés algumas ordenanças, como seria o cordeirinho, que seria morto, filhote, macho, sem mácula, morreria à tarde, teria que ser assado, o sangue seria tirado, passado nos umbrais das portas, e aquele animal inocente estaria dando o seu sangue para dar livramento às famílias, os primogênitos da família, porque o Senhor ia passar. A palavra Páscoa significa passagem, ou passar por cima, ou passar sobre. E quando o Senhor passasse, os primogênitos que não estivesse ali com aquele sinal daquele animal, morreria. E o Senhor está trazendo juízo agora sobre o Egito por causa dos falsos deuses, porque Faraó se achava um Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Faraó achava que o Nilo era Deus, Faraó achava que a rã era um Deus, e Deus então está mostrando o poder dele. Faraó teve sua oportunidade, ele poderia ter se arrependido, mas ele não se arrependeu. E quanto às pessoas, né, que estavam naquelas casas e obedecesse ali o mandamento do Senhor através de Moisés, teria livramento. E o Senhor então passa e acontece o que você já sabe, os primogênitos morrem, o Senhor tira o seu povo do Egito, e o Senhor instituiu aquilo, né? A Páscoa, eles tinham que ensinar, eles tinham que preparar a mesa, e eles tinham que ensinar os seus filhos o que eles iam fazer. Quando a mamãe e o papai estivesse preparando ali todos os elementos da Páscoa, que era o cordeiro assado, as ervas amargas, né? Não tinha doce, não era peixe, o animal, tinha que comer carne, como diz a palavra, não é? O pão tinha que ser sem fermento, o suco, tudo aquela preparação daquele ritual, e era um culto. Aí ia gerar curiosidade nas crianças, que criança é curiosa, ia perguntar: papai, mamãe, ou um líder, que culto é esse? Então aí o papai e a mamãe estavam com compromisso e responsabilidade de ensinar a sua próxima geração, e aí eles tinham que contar toda a história, o que aconteceu, o Faraó escravizou, e como Deus tirou, como Deus livrou, e isso era uma memória perpétua para as futuras gerações não se esquecerem. E você sabe que quando Jesus, na Páscoa, ele está ali com os seus discípulos, ele leva os discípulos para a mesa, tem todo aquele ritual, que Jesus é um judeu, então estava todo aquele ritual também, e Jesus então ali vai fazer com a gente a nova aliança, e agora nós não precisamos mais ter o cordeiro na mesa, não precisamos das ervas amargas, porque na nova aliança Jesus disse, né, que a memória, agora o que a gente deveria trazer à memória é que quando comêssemos aquele pão, que a gente fala da Santa Ceia, né, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, e tomássemos daquele suco, porque o pão significa o corpo de Jesus ali, né, sendo moído pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus seria o suco da fruta, né? Como diz a palavra, o fruto da vide. Então ele disse: o que nós devemos fazer quando isso acontece? Ele disse: traga a memória. É para trazer a memória, olha o que ele fala na palavra: toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, o que você vai trazer? Vai trazer a memória. Memória de quê? Memória o que Jesus fez.
na Páscoa. E por isso que eu fiz uma mesa temática, né? E eu botei aqui, fiz um túmulo, olha, eu fiz a cruz, né? Mostrando para os meus convidados sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus não ficou na cruz, colocaram ele no sepulcro, e ao terceiro dia as mulheres de manhã foram lá no domingo, bem cedinho, e Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque o Cordeiro está vivo. Na primeira Páscoa, o Cordeiro estava na mesa morto, mas agora você pode ter o Cordeiro de Deus vivo na sua casa, porque ele ressuscitou, e ele pode trazer livramento para você, para o seu primogênito, ele pode trazer livramento para o seu caçula, para o seu filho do meio, ele pode trazer livramento para o seu marido, para você, para toda a sua família, para os seus vizinhos, se você convidar e dividir o cordeiro na Páscoa, como o Senhor disse que podia dividir, se o cordeiro fosse grande para uma família só, podia chamar o outro vizinho. Então o cordeiro está vivo, e ele diz assim, olha, na Páscoa, traz à memória o que eu fiz. Então, nada melhor do que uma mesa para você reunir a sua família e você trazer seus convidados e contar, trazer a memória. É o que ele falou, o que ele disse lá. Olha, você vai ensinar o sacrifício da Páscoa. E como eles tinham que ensinar todo aquele ritual para que a geração não esquecesse, assim eu e você, nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças. E esse compromisso não é só do papai e da mamãe, também é de todo líder, educador, de falar a verdade. Não traga para a mesa o alimento falso. Ninguém quer comer uma comida falsa, um frango falso. Quando você coloca um coelho, quando você coloca uma orelha, quando você coloca uma cenoura, você não está trazendo um alimento verdadeiro. Jesus, o Cordeiro vivo, quando ele está numa casa, ele quer participar da ceia com o alimento da verdade. Ele tem compromisso com a verdade. Nós amamos o coelho, nós amamos chocolate. Eu até mandei fazer para mim, né, uns pãezinhos de mel para minha família, mas o ovo não entra, o coelho não está, porque o animal da Páscoa é o cordeiro, e o alimento da Páscoa é o pãozinho e o suco da uva hoje, e o sacrifício que o Cordeiro de Deus, porque Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado, e é isso que ele quer. Ele diz assim, traz a memória de quem senta na mesa com ele, traz a memória, a verdade da verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe você, espero que eu tenha abençoado a sua vida. Fique na paz.